Quando a prática do dízimo foi institucionalizada após a Igreja primitiva. Por volta do século IV, com a oficialização do cristianismo pelo Império Romano, a Igreja começou a estruturar um sistema de manutenção clerical e os dízimos foram gradualmente adotados, especialmente após a influência de Agostinho de Hipona e das leis promulgadas por reis cristãos na Europa medieval. No século VIII, sob o governo de Carlos Magno, o dízimo se tornou obrigatório no Ocidente. O dízimo no protestantismo. Os reformadores do século XVI tinham visões variadas sobre o dízimo. Veja aí que eu estou colocando Martinho Lutero, João Calvino. A prática dos dízimos foi se desenvolvendo gradualmente na história do cristianismo, levando, de fato, mais de 500 anos para se impor como uma prática definitiva. Atualmente, o dízimo é praticado na maioria das igrejas evangélicas. A origem dos dízimos no cristianismo antigo, segundo Cipriano de Cartago, veja aí que eu estou colocando no vídeo, o que ele diz em sua carta. Até então, o dízimo não era obrigatório, não era uma imposição, e sim sempre orientando para as ofertas voluntárias. Mas assim quando foi que tudo começou a mudar? Quer dizer, até o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não tinha nada ainda registrado que essas igrejas, depois de Cristo, estavam praticando o sistema de dízimos na igreja. Mas aí, no período medieval, também chamado de Idade Média, que começou no ano 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, em determinado momento tudo começou a mudar. Então foi justamente aí, a partir desse conselho, dos santos apóstolos, como é chamado, exatamente foi no período medieval que a primeira legislação sobre o dízimo começou a vigorar. Apenas no século VI, um documento chamado Carta dos Dízimos, reunidos em torno de 567, e também nos cânones do Conselho de Macon, realizados em 585. Então, a prática dos dízimos foi se desenvolvendo gradualmente na história do cristianismo, levando, de fato, mais de 500 anos para se impor como uma prática definitiva. E quando começou a ser introduzido na igreja evangélica, na igreja protestante, podemos dizer assim, muitas igrejas protestantes passaram a adotá-lo ao longo dos séculos XVII e XVIII, especialmente nos Estados Unidos, onde igrejas reformadas, batistas e metodistas passaram a incentivar o dízimo como uma expressão de compromisso e manutenção do ministério. Para concluir, o que eu posso dizer? Eu não quero condenar ninguém que está entregando o seu dízimo na igreja, ou a igreja que está cobrando, segundo o ensinamento humano, porque não é bíblico. Eu quero deixar um conselho. Leia a Bíblia. Desde 2019, eu comecei a ler a Bíblia e não parei mais. Eu já vou na 4ª vez. E sempre esse tema é um tema, que é muito polêmico. Mas quando você busca conhecer as Escrituras, você vai ser liberto. Você vai ser liberto do conhecimento do homem. Você não vai mais ser enganado com o que o pastor vai falar, o que o padre vai falar, o que os líderes religiosos vão falar. Porque você tem a fonte que é Deus. Busque conhecer o Senhor. Eu não quero aqui criticar você que está entregando o dízimo ou para aquele que está cobrando. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Vou deixar esses 2 versículos para encerrar aqui o vídeo e que você reflita sobre ele. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Obrigada.